O regulamento disciplinar do Exército é a base do direito administrativo militar. Vamos aprender neste podcast sobre este tema tão importante. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento-chave para a vida militar no Brasil, o Regulamento Disciplinar do Exército, o famoso RDE. Ele foi formalizado por um decreto, lá de 2002, e é ele que basicamente dita as regras da disciplina na Força Terrestre. Exatamente. E olha, não é só uma lista do que não pode fazer, não. Esse regulamento ele vai fundo, define o que é uma transgressão, como as punições são aplicadas, como se avalia o comportamento dos militares, especialmente das praças, né, os não oficiais. Sim. E até como funcionam os recursos e as recompensas. É, assim, um sistema bem completo mesmo. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa: entender como essa disciplina toda é estruturada, como ela é mantida no dia a dia, usando como base esse documento oficial. A gente vai olhar os princípios, as regras sobre as infrações, as punições e até aquele sistema de classificação de comportamento. Nossa fonte é o próprio texto do decreto e os anexos dele. Ok, vamos desdobrar isso. E o que é interessante aqui, né, é que o próprio regulamento, logo no comecinho, já deixa clara essa visão mais ampla. O artigo 1º já diz que ele não só especifica as transgressões, mas também normatiza todo o ciclo. Punição, comportamento, recursos, recompensas. Cobre bastante coisa. Muita coisa. E ele se aplica a quase todo mundo. Militares da ativa, da reserva remunerada, os reformados também. As exceções são bem pontuais, tipo os ministros do Superior Tribunal Militar, o STM, que tem legislação própria, ou umas regras bem específicas para militares agregados. Entendi. Então, quais seriam os pilares desse sistema? O texto menciona muito hierarquia e disciplina, né? Como o RDE define esses conceitos? Olha, a hierarquia é definida de um jeito bem direto. É a ordenação da autoridade em níveis, sabe? Por postos para os oficiais e graduações para as praças. Tudo conforme o Estatuto dos Militares. É espinha dorsal, né? A base de tudo. Exato. Já a disciplina, a definição é force. Rigorosa observação e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições. Mas não é só seguir ordem, não. O texto vai além, fala em perfeito cumprimento do dever. E como que essa disciplina se mostra na prática, assim, no dia a dia, segundo o regulamento? O RDE lista 4 manifestações principais. Primeiro, a correção de atitudes. Segundo, a obediência pronta às ordens. Terceiro, dedicação integral ao serviço. E quarto, colaborar espontaneamente para a disciplina do grupo e para a coesão da força. Colaboração espontânea. Interessante. Sim. E um ponto bem importante que o regulamento frisa: essa disciplina e o respeito à hierarquia, eles não se limitam ao período da ativa. Continuam valendo para quem está na inatividade também. Nossa, isso é relevante. Quer dizer que, mesmo na reserva, essas regras se aplicam. Precisamente. Mantém-se o vínculo e as obrigações disciplinares básicas. E apesar dessa estrutura que parece assim bem rígida, né, o regulamento também fala de outros valores, não fala? Algo sobre convivência? Fala sim, e isso é um contraponto interessante. O texto valoriza a camaradagem, que ele descreve como indispensável à formação e ao convívio da família militar. E também a civilidade, que é colocada como parte da educação militar. Família militar, é a expressão usada. E tem até uma parte que diz que o superior tem o dever de tratar o subordinado com interesse e bondade. Então, busca-se um equilíbrio, né, entre a rigidez necessária da disciplina e um tratamento mais humano. Faz sentido. E falando em hierarquia, ordens, como o RD trata o cumprimento das ordens? Imagino que seja um ponto nevrálgico. Sem dúvida. A regra de ouro é clara. As ordens devem ser prontamente cumpridas. Ponto. Mas o regulamento adiciona umas camadas importantes aí, de responsabilidade e de direitos também. Que tipo de camadas? Primeiro, a questão da responsabilidade. Quem dá a ordem é responsável por ela e pelas consequências que ela gerar. Isso está lá no artigo 9. Ok, isso é importante. E segundo, o direito do subordinado. Ele pode e, às vezes até deve, pedir esclarecimento se a ordem não estiver clara, sabe? Para poder cumprir direito. E se a ordem parecer, sei lá, errada ou ilegal, contrariando uma norma, por exemplo?
Ah, então. Aí entra um ponto que é bem interessante mesmo. O regulamento diz que se o subordinado achar que a ordem contraria uma lei ou regulamento, ele pode solicitar a confirmação dessa ordem por escrito. Pedir por escrito. Exato. E a autoridade que deu a ordem tem o dever de atender, de confirmar por escrito. Isso cria uma salvaguarda, né? Uma proteção contra ordens que possam ser ilegais. Parece um ponto de equilíbrio delicado dentro de uma estrutura que é tão hierárquica. Exatamente. E para fechar esse ciclo da ordem, o regulamento também diz que quem se excede ao cumprir uma ordem, quem vai além do que foi determinado, também é responsável pelos abusos que cometer. Ah, bom. Então tem limite dos dois lados. Sim, o sistema tenta deixar bem definidos os limites de responsabilidade em toda a cadeia. Entendido. Agora, vamos pro coração da coisa. O que exatamente o RDE considera uma transgressão disciplinar? A definição ela é bem ampla, viu? É basicamente toda ação praticada pelo militar contrária aos preceitos estabelecidos ou ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações militares. E ainda inclui o que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Honra, pundonor, decoro, são termos fortes. São termos centrais na ética militar. O pundonor é aquele senso de dignidade profissional, né? E o decoro é a conduta esperada da classe. Então, a definição abrange muita coisa, desde faltar a um serviço até uma conduta que manche a imagem da instituição ou a própria honra. É uma rede bem larga mesmo. Mas tem alguma distinção importante? Por exemplo, se a conduta do militar também for um crime, como fica? Ótima pergunta. Sim, tem uma distinção crucial. O artigo 14 deixa claro: se a conduta já é tipificada como crime na legislação penal, seja militar ou comum, ou se for uma contravenção penal, aí ela não é tratada como transgressão disciplinar. Ah, então o crime tem precedência. Exato. A esfera penal prevalece. E se acontecer de um mesmo ato ser, ao mesmo tempo, crime e transgressão da mesma natureza, aplica-se somente a pena relativa ao crime. E as responsabilidades, elas correm separadas? Tipo, o militar pode responder na justiça comum, na militar e ainda administrativamente pela transgressão? Em geral, sim. O RDE afirma que as esferas de responsabilidade civil, criminal e administrativa são independentes e podem ser apuradas ao mesmo tempo. Mesmo que ele seja absolvido no crime? Ele foi o autor. Só nesses casos é que tranca a possibilidade de punição administrativa pelo mesmo fato. Fora isso, a apuração administrativa pode continuar. Entendi. O regulamento chega a dar exemplos dessas transgressões? Imagino que a lista seja enorme. Enorme é pouco. O anexo I tem, assim, 113 itens. Não dá para listar tudo aqui, claro, mas podemos citar alguns para dar uma ideia da variedade. Sim, alguns exemplos ajudam. Por exemplo, o número 1, faltar à verdade ou omitir informações relevantes. O 26, faltar ou chegar atrasado a ato de serviço. O 33, que é curioso, contrair dívida superior às possibilidades, afetando o bom nome da instituição. Nossa, até dívida. Sim, se comprometer a imagem. Tem o 42, frequentar lugares incompatíveis com o decoro da classe. O 59, discutir publicamente assuntos políticos ou militares sem autorização. O 99, censurar ato de superior. E o mais óbvio, o 110, comparecer a ato de serviço embriagado. Vai desde questões administrativas até comportamento pessoal e profissional grave, então. Exatamente. Cobre um espectro bem amplo da conduta militar. Certo. E uma vez que se identifica uma possível transgressão dessas, como ela é avaliada? É tipo automático? Fez, levou à punição correspondente? Não, de jeito nenhum. O processo de julgamento que o RDE descreve, ele busca ser bem analítico. Não é só constatar o fato e pronto. A autoridade tem que considerar vários fatores. Que fatores? O artigo 16 diz que precisa considerar a pessoa do militar que cometeu a falta, as causas que levaram àquilo, a natureza dos fatos em si e as consequências que a transgressão gerou. É uma análise mais completa. E tem situações em que a transgressão pode ser justificada? Tipo, o militar fez, mas não vai ser punido? Tem sim. São as chamadas causas de justificação, previstas no artigo 18. Se alguma delas estiver presente, não há punição.
E os exemplos são aqueles clássicos do direito, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, obediência à ordem superior. Mesmo a ordem que depois se prove legal? Não, aí tem um detalhe. A ordem não pode ser manifestamente ilegal. Se for, não justifica. Mas também inclui força maior e caso fortuito. E tem uma interessante. Ignorância plenamente comprovada. Ignorância. Mas tem uma trava importante. Essa ignorância só justifica se a falta cometida não atentar contra sentimentos básicos, como patriotismo, humanidade, probidade. Ou seja, não dá para alegar ignorância para justificar algo muito fundamental, né? Entendi. E além dessas justificativas que eliminam a punição, tem fatores que podem só abrandar a situação. Ou piorar. Com certeza. O RDE prevê as duas coisas. Existem as circunstâncias atenuantes, listadas no artigo 19, que podem levar a uma punição mais leve. Tipo o quê? Há coisas como o militar ter bom comportamento anterior, ter prestado serviços relevantes para o Exército, ter cometido a falta para evitar um mal maior, ou até mesmo ter pouca prática naquele tipo de serviço. E o contrário. O que pode agravar? São as circunstâncias agravantes, no artigo 20. Elas podem, digamos, pesar a mão na punição. Exemplos: ter mau comportamento, ser reincidente na mesma falta, agir em conluio com outras pessoas, cometer a falta abusando da autoridade do cargo, Faz sentido. ou cometer a falta durante a execução do serviço, ou na presença de subordinados, ou de tropa, ou mesmo do público. E também agir com premeditação. Tudo isso pode agravar a situação. Então a autoridade que vai julgar precisa colocar tudo isso na balança antes de decidir a punição. Exatamente. Com base nessa análise toda, o fato em si, se houve justificativa, quais atenuantes e agravantes estão presentes, a transgressão é finalmente classificada. Ela vai ser classificada como leve, média ou grave. E essa é a classificação que vai direcionar a punição. Isso, ela é fundamental para escolher a punição adequada dentro da escala prevista. E tem um detalhe importante no artigo 22. Se a transgressão afetar a honra pessoal, o pundor militar ou o decoro da classe, aí não tem discussão. Ela é sempre classificada como grave, não importa se tem atenuantes ou não. Nossa, isso dá um peso enorme para esses conceitos de honra e decoro. Total. O regulamento os protege de forma especial. Esse processo todo, considerando tantos fatores, parece mostrar uma tentativa de individualizar a análise, né? Mesmo dentro de um sistema militar que a gente imagina mais rígido. Sem dúvida. Se a gente conecta isso com um panorama geral, né, o que a gente vê é um esforço para incorporar princípios de justiça, de proporcionalidade, a ideia parece ser evitar uma aplicação cega, mecânica da regra. Exige-se uma análise mais contextualizada de cada caso antes de bater o martelo sobre a gravidade e a punição. Ok, e aí quando se decide que vai haver punição, quais são as opções? O que o RDE estabelece como punições disciplinares? O regulamento começa dizendo que a punição tem um objetivo duplo, claro, preservar a disciplina, que é fundamental, mas também tem um efeito educativo, sabe? Tanto para a pessoa que foi punida, quanto para o resto da coletividade militar. E aí ele estabelece uma escala de 6 punições, em ordem crescente de severidade. 6 tipos? Quais são? Começa com a mais branda de todas, a advertência. É basicamente uma chamada de atenção verbal, pode ser feita em particular ou na frente de outros. Ela fica registrada na ficha disciplinar do militar, mas não vai para os registros oficiais de alterações dele. Certo, um aviso formal. Da OM. Mas ele continua trabalhando normalmente, cumprindo o expediente e serviço interno. O máximo são 10 dias de impedimento. E também só vai para a ficha interna, não para as alterações. Até aí parecem medidas mais leves mesmo, né? Para ajustar uma conduta pontual. E depois, o que vem? Aí a coisa começa a ficar mais séria. Sobe um degrau, para repreensão. Essa já é uma censura formal, feita por escrito e é publicada no boletim interno da unidade. Já tem um caráter mais oficial e público internamente. Ok, repreensão por escrito e publicada. Exato. A partir daí, as punições passam a envolver restrição de liberdade. Temos a detenção disciplinar. Aqui, o militar fica confinado ou no alojamento ou em outro local determinado, por até 30 dias. Fica preso na unidade. É um cerceamento de liberdade, mas o ponto-chave é que, na detenção, ele continua participando da instrução e dos serviços internos da unidade.
A exceção são os serviços de escala externa, tipo o guarda do quartel, que ele não concorre. Ah, entendi a diferença. Ele está restrito, mas continua na rotina interna. E qual a diferença para a próxima, que imagino seja prisão? Exatamente. A prisão disciplinar é mais severa, também com limite máximo de 30 dias. A grande diferença é que, na prisão, o militar fica confinado em local próprio e adequado, e, em regra, ele não participa de nenhuma atividade de instrução ou serviço. Fica totalmente afastado da rotina. Isso fica, digamos, fora de circulação, a menos que haja uma necessidade de serviço muito específica e inadiável. Existem regras para separar os presos por círculos hierárquicos, e em alguns casos bem específicos, tipo falta de local apropriado na OM ou por questões de saúde, oficiais e aspirantes podem cumprir parte da detenção ou da prisão em residência. Essa distinção entre detenção e prisão, sobre participar ou não das atividades, é bem marcante, né? Mostra a gravidade. É marcante. A prisão sinaliza uma falta considerada bem mais grave, que exige um afastamento temporário do militar da rotina funcional da tropa. E qual é a punição máxima nesse sistema? A mais grave de todas. A mais drástica é o licenciamento ou exclusão a bem da disciplina, que na prática significa expulsão das fileiras do Exército. Expulsão. Sim. O termo licenciamento se usa para as praças que ainda não têm estabilidade garantida. E exclusão se usa para as praças que já têm estabilidade, ou para os aspirantes a oficial. Essa é uma punição reservada para casos realmente graves. Que tipo de caso leva a isso? Basicamente, transgressões que afetem a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, de forma grave. Ou quando o militar já está classificado com um comportamento mau e continua cometendo faltas sem mostrar melhora. E também no caso de condenação por crime doloso com sentença transitada em julgado. Aí é expulsão mesmo. Entendi. Definida a punição, como é o procedimento para aplicar? Tem alguma formalidade? E os direitos de quem está sendo acusado, como ficam? Sim, o processo é bem formalizado. Para cada punição aplicada, exceto a advertência verbal, tem que ser elaborado um documento chamado Nota de Punição. Ele é bem detalhado. O que tem nessa nota? Tem a descrição do fato que gerou a punição, o enquadramento disso nas regras do RDE, quais foram as circunstâncias consideradas as atenuantes, as agravantes, a classificação final da transgressão, leve, média ou grave, qual a punição que foi decidida, onde e quando ela vai ser cumprida, e no caso das praças, como essa punição afeta a classificação de comportamento dela. É um registro completo? Sim, e essa nota é publicada no boletim interno da unidade para dar conhecimento oficial e também vai para a ficha disciplinar individual do militar, que acompanha ele durante a carreira. E a defesa? O militar acusado ele tem chances de se defender antes de sair essa nota de punição? Ah, sim, fundamental. O RDE é muito claro nisso no artigo 35. Ele garante o contraditório e a ampla defesa. Nenhuma punição pode ser aplicada sem que o militar tenha tido a oportunidade de se defender. E quais são esses direitos de defesa na prática? Ele tem o direito de saber exatamente do que está sendo acusado, de ser ouvido pela autoridade, de apresentar suas razões de defesa por escrito, de pedir para produzir provas, testemunhas, documentos, de ter cópias do processo, de contra-argumentar o que foi levantado contra ele e, claro, depois da decisão, de recorrer. Inclusive, existe um anexo no RDE, o anexo 4, que é um formulário de apuração de transgressão disciplinar que serve justamente para guiar esse processo, garantindo esses passos. Essa garantia formal de defesa é um pilar importante, né? Para tentar assegurar um mínimo de justiça no processo. Sem dúvida. E o regulamento ainda reforça que o julgamento da transgressão deve ser feito com justiça, serenidade e imparcialidade. E tem mais um ponto sobre a aplicação. A punição tem que ser proporcional à gravidade da falta. Como assim, proporcional? O artigo 37 estabelece umas faixas. Para falta leve, a punição pode ir de advertência até 10 dias de impedimento. Para falta média, vai de repreensão até detenção. E para falta grave, aí sim pode ir da prisão até o licenciamento ou exclusão. E tem uma regra importante. Não se pode aplicar a punição máxima prevista se só houver atenuantes no caso. E também, para cada transgressão cometida, só pode ser aplicada uma única punição. Uma falta, uma punição. E quem tem autoridade para aplicar essas punições? É qualquer superior? Não, não é qualquer um. A competência para punir
Ela é ligada ao cargo de comando, chefia ou direção que a pessoa ocupa, e não simplesmente ao fato de ser hierarquicamente superior. Ah, entendi. É do cargo. É do cargo. E quanto mais grave a punição, mais alta tem que ser a autoridade para poder aplicá-la. Por exemplo, a prisão disciplinar, que é bem séria, só pode ser aplicada pelo comandante do Exército ou pelos comandantes-chefes ou diretores de organizações militares, as OMs. O anexo 3 do RDE detalha direitinho quem pode aplicar o quê, dependendo do posto ou graduação de quem cometeu a falta e da punição em questão. Certo, tem uma hierarquia de quem pode punir também. E antes a gente mencionou a classificação de comportamento das praças. Como funciona esse sistema? Ah, sim. O comportamento é um sistema específico para avaliar a conduta das praças, né? Os soldados, cabos, sargentos. Ele leva em conta o comportamento deles tanto na esfera militar quanto na civil, mas sempre sob o ponto de vista disciplinar. Existem 5 categorias de comportamento. Quais são? Vai do melhor para o pior. Excepcional, ótimo, bom, insuficiente e mal. Disciplinar. Por exemplo, para ser classificado no comportamento bom, a praça precisa ter, no mínimo, 2 anos de serviço sem ter sofrido nenhuma punição disciplinar. E para chegar no topo, no excepcional? Aí já exige bem mais. São 9 anos de serviço efetivo classificado no mínimo, como bom, sem ter sofrido nenhuma punição nesse período todo. É um histórico impecável por muito tempo. Se a praça teve alguma condenação criminal, mesmo que já tenha cumprido a pena e sido reabilitada, isso impacta bastante. Geralmente, uma condenação leva direto para o comportamento mau. Nossa. E dá para melhorar essa classificação? Tipo, alguém que está no mal consegue subir para insuficiente ou... Consegue, mas não é rápido nem fácil. Exige tempo e, principalmente, um período sem cometer novas faltas. A melhoria é progressiva e tem prazos definidos. Para ir do mal para o insuficiente, por exemplo, a praça precisa ficar 2 anos inteiros sem sofrer nenhuma punição disciplinar. Se o motivo do mal foi uma condenação criminal, os prazos para melhorar são ainda maiores. E essa classificação toda, ela tem impacto na carreira? Tem sim. Afeta promoções, possibilidade de fazer cursos, designação para certas missões. O comportamento é um fator relevante na avaliação da praça. O sistema parece ter vários mecanismos de controle, de punição, mas também de avaliação contínua. E de correção também, né? Falamos da defesa antes da punição. Mas e se mesmo depois de tudo, o militar ainda achar que foi injustiçado, que a punição foi errada? Ele ainda tem o direito de recorrer. O RDE prevê basicamente 2 tipos de recurso depois que a punição já foi aplicada. Quais são? Primeiro, ele pode apresentar um pedido de reconsideração de ato. Esse pedido é dirigido à mesma autoridade que aplicou a punição, pedindo que ela reavalie a própria decisão. Tem um prazo para fazer isso. E se essa autoridade mantiver a decisão? Aí ele pode partir para o segundo tipo, que é o recurso disciplinar. Esse é dirigido às autoridades superiores, seguindo a hierarquia. Ele vai subindo na cadeia de comando, apresentando recurso para cada escalão superior, até chegar, se for o caso e se ele tiver razão, ao comandante do Exército. Claro, tudo isso tem prazos e formalidades para serem cumpridos. E uma punição que já foi aplicada ou que está sendo cumprida pode ser revista de alguma forma? Anulada, por exemplo? Se for comprovado que houve alguma ilegalidade ou injustiça grave na aplicação. E a anulação tem efeito retroativo, como se a punição nunca tivesse existido. E além de anular? Tem a relevação, que é como se fosse um perdão da punição. Pode acontecer se a autoridade entender que os objetivos da punição já foram atingidos, mesmo sem o cumprimento total, ou em ocasiões especiais, datas comemorativas. E tem também a atenuação, que é diminuir a quantidade da punição se for considerada rigorosa demais depois de uma nova análise. E tem mais uma coisa importante nesse sentido, o cancelamento dos registros. Mesmo que a punição tenha sido aplicada corretamente, depois de um certo tempo, o militar pode pedir para limpar aquele registro da ficha dele. Limpar a ficha? Como funciona isso? Depois de um período sem cometer nenhuma nova transgressão, geralmente varia de 4 a 6 anos, dependendo da gravidade da punição original e se ele tiver mantido um bom comportamento e um conceito favorável dos superiores, ele pode requerer o cancelamento daquele registro. E isso apaga o passado. Limpa o registro atual.
Mas o regulamento diz que o cancelamento não tem efeito retroativo para fins de contagem de tempo ou pontuação na carreira. É mais para não carregar aquela marca para sempre na ficha visível. As punições mais leves, tipo advertência e impedimento, têm um cancelamento automático depois de 1 ou 2 anos sem novas faltas. Parece um mecanismo para permitir uma reabilitação, né? Exatamente. E em casos muito excepcionais, o próprio comandante do Exército pode determinar o cancelamento de uma punição. E olhando pelo lado positivo, o RDE também fala em reconhecimento, em recompensas por bom comportamento ou atos notáveis. Fala sim. O capítulo sobre recompensas serve para isso. Reconhecer e valorizar os bons serviços, os atos meritórios, as condutas exemplares. É o outro lado da moeda da disciplina. E que tipos de recompensa existem? As principais são duas. Primeiro, o elogio ou a referência elogiosa. É um reconhecimento formal publicado em boletim por alguma ação específica de destaque, um ato de bravura, um trabalho bem feito. Certo, um reconhecimento formal. Isso. E a outra são as dispensas do serviço. Podem ser parciais, de algum expediente ou serviço específico, ou totais por alguns dias. Elas são concedidas como prêmio, como reconhecimento. E o regulamento até estabelece limites de quantos dias de dispensa cada nível de autoridade pode conceder. Sabe, isso tudo levanta uma questão importante, sobre o equilíbrio geral do sistema. Ele é claramente focado em manter a disciplina, a hierarquia, né, com regras bem detalhadas, punições claras, mas, ao mesmo tempo, ele não é só isso. Ele incorpora esses mecanismos de defesa, de recurso, a possibilidade de rever punições, de cancelar registros e até de recompensar. É um balanço delicado. Fazendo um resumo, então, do que a gente viu, nós exploramos a base de tudo, a hierarquia e a disciplina. Vimos como o RDE define em detalhes o que é uma transgressão, que é um conceito bem amplo. Analisamos como funciona o processo de julgamento, que não é automático, que considera a pessoa, as causas, as consequências, e ainda tem as causas de justificação, as atenuantes e as agravantes. Isso, a análise caso a caso. Exato. Depois, vimos a escala de punições, que vai desde uma advertência verbal, passando por impedimento, repreensão, detenção, prisão, até chegar na consequência máxima, que é o licenciamento ou a exclusão. Falamos da garantia fundamental do direito de defesa, que está lá no regulamento. Essencial. Vimos também a classificação de comportamento, que é específica para as praças e tem impacto na carreira. E, por fim, abordamos esses sistemas de recursos de revisão das punições, cancelamento de registros e também as recompensas. Ufa, é bastante coisa. É um conjunto normativo bem denso, né? Que realmente tenta cobrir todas as facetas da conduta e da disciplina na vida militar. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Para mim, significa que o Exército Brasileiro opera com um código disciplinar que é extremamente detalhado, codificado. Ele busca criar um ambiente de previsibilidade, sabe? Definindo de forma muito explícita o que se espera da conduta de cada um, quais as consequências se houver desvios e também quais são os direitos dos militares dentro desse sistema todo. Sem dúvida. E um regulamento com esse nível de detalhe, ele acaba tendo um impacto profundo na própria cultura da organização. Ele não dita só as regras do jogo. Ele molda as relações entre superiores e subordinados, influencia a percepção interna do que é justo ou injusto e define o que é valorizado e o que é reprovado lá dentro. É verdade. Agora, a grande questão que transcende o texto da lei é que a eficácia e a justiça de um sistema tão formalizado como esse dependem enormemente de como ele é aplicado na prática, no dia a dia. Se ele é aplicado de forma puramente burocrática, seguindo a letra fria da lei, ou se há espaço para aplicar com a devida atenção à proporcionalidade, à justiça do caso concreto e às circunstâncias humanas, que sempre existem, né? Exatamente. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final para quem nos ouve. Como que um sistema tão estruturado, tão detalhado como o RDE consegue na prática diária encontrar aquele ponto de equilíbrio? O equilíbrio é entre a necessidade, que é inegável, de disciplina numa força militar e, ao mesmo tempo, a garantia dos direitos individuais e a flexibilidade para lidar com as nuances, com as complexidades de cada situação humana. Onde que mora a arte de aplicar a regra escrita de um jeito que seja justo e eficaz ao mesmo tempo? Esse é o desafio constante, né?
de qualquer sistema que busca regular o comportamento humano, ainda mais em instituições com características tão particulares como são as Forças Armadas. Não tem resposta fácil para isso. Fica a pergunta no ar, então. Agradecemos a companhia nesta análise do regulamento disciplinar do Exército.